Amados, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tentei entrar aqui ao vivo, mas deu um problema aqui no notebook, não estava respondendo, enfim, aí eu resolvi gravar o vídeo, que não deu hoje para estar gravando ao vivo, por causa desse problema que deu aqui no notebook, daqui a pouco eu vou estar reiniciando ele. Eu quero estar lendo a palavra do Senhor no livro de Ageu. Eu quero te dizer que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Eu quero estar lendo aqui contigo Ageu, no capítulo 1 e no capítulo 2. Eu quero falar para você também, antes de estar lendo, que assim, mediante a nossa postura diante do Senhor, mediante a nossa fidelidade, a nossa obediência, tudo flui, tudo dá certo. Capítulo 1, do livro de Ageu. Ageu exorta o povo a reedificar o templo. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Versículo 7 já. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para cá, para casa, eu como um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Aí, o povo atende ao Senhor. Versículo 12 já. Então Zorobabel, filho de Selatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor dos exércitos
seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Agora o capítulo 2. Eu vou estar lendo só agora até o versículo 9, tá? Do capítulo 2. Do 1 ao 9. A glória do segundo templo. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez dentre um pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, muito importante a gente estar obedecendo o Senhor, a gente está na direção do Senhor, porque aqui o Senhor, ele estava chamando a atenção do povo, dizendo que o povo, a explicação é o seguinte, que o povo, eles estavam assim, recebendo e não vendo o fruto, ou seja, não vendo o resultado, recebendo pouco. É como se caísse a maioria do dinheiro deles fora, sabe? É como se eles tivessem as coisas, esbarrei aqui, atrapalhou um pouquinho mais aqui. É como se eles estivessem ganhando algo e quando fosse ver, não via o resultado. Isso em mantimento, isso em plantações, isso em dinheiro, né? Isso em vários aspectos. E isso daí é como assim nas nossas vidas, né? Que naquela época o salário era assim, né? Então assim, dava para tudo, dava para tudo. Era prata, era ouro, assim que o povo recebia naquela época. Era nessas tipos de espécies. Era com mantimentos, sabe? Era com trocas, com vendas. A compra era dessa forma. Então o Senhor, ele estava chamando a atenção do povo. É como se falasse assim: você não observa não que você recebe, seu dinheiro não dá? Está acontecendo alguma coisa? Será que você não está se despertando para isso? Será o que está acontecendo? Deixa eu ver o que houve. É como se você recebesse o salário, mas o salário foi para um sactel furado. Por exemplo, caísse a maioria, você ficasse só com aquelas moedinhas, um exemplo, tá? Só com um pouquinho de dinheirinho, um exemplo. Então, assim, para você entender bem, então o Senhor estava chamando a atenção do povo, ele estava querendo dizer assim: você acha que isso daí é normal, as coisas? Sou eu que estou fazendo isso para vocês se despertar, para ver que se vocês se dedicarem à minha obra, fazer a minha vontade, se dedicar à construção da minha casa, se dedicar na reforma, se dedicar fazendo ali para mim, fazendo a obra, fazendo o que eu quero, mandando a mensagem que eu quero, eu vou prosperar a vida de vocês. É como se o Senhor estivesse falando exatamente assim.
com essas palavras. E naquela época o povo havia entendido direitinho, porque quando Deus ele chega para as nossas vidas, ele fala com nossas vidas, ele fala de uma maneira que cada um vai entender o jeito que ele está falando com cada pessoa. É igual quando ele usa alguém. Ele vai usar a pessoa do jeito que a pessoa fala, o modo dela falar. Por exemplo, a profecia. Deus usa alguém na profecia. Ele vai usar exatamente como aquela pessoa fala no dia a dia. Só que a pessoa vai transmitir do jeito dela falar o recado de Deus. Entendeu? Porque o importante é o recado do Senhor. Agora o jeito que cada um fala, se a pessoa fala né toda hora, se a pessoa fala uma gíria toda hora, isso não importa. O que importa é a pessoa chegar e dar o recado de Deus. Somente isso. Então o Senhor, aí o povo se despertou. O povo se despertou. Quando Deus fala que despertou o espírito, assim, despertou por dentro, irmãos. A pessoa se ligou. A pessoa se atentou. Caiu como que uma escama dos olhos. Caiu como um tampão dos ouvidos da vida da pessoa. A pessoa começa a se ligar no que está acontecendo. Olha, agora sim, agora estou entendendo. É para fazer a obra. É para se dedicar ao templo. Então o Senhor estava falando assim, minha prata, meu ouro. De um jeito que as pessoas pudessem entender bem. Porque antes o dinheiro que o povo lhe dava para pagamento, para troca, para venda, era assim mais. Sabe? Animais. É igual naquela época, quem tinha poços era rico, era um povo rico, porque a água era difícil de ter. As terras eram conquistadas, elas eram invadidas, sabe? Então, assim, territórios tomados à força. Então, assim, era uma época diferente da época de agora, mas tudo se vendia, se comprava, né? As ofertas eram trazidas à casa do Senhor, os sacerdotes viviam da obra do Senhor. Viviam somente da obra, assim, então era algo que se o povo não desse as ofertas, os dízimos, o Senhor ele fazia, vinham os gafanhotos, né, que são os devoradores, que no caso ali, irmãos, não é um demônio não, no caso, isso daí era bichinhos, tipo assim, pragas, sabe, para chegar e destruir a plantação, aí o povo não prosperava, é igual esse capítulo 1 que eu estou lendo aqui, para os irmãos, igualzinho, né, mas recebe é como se fosse assim, uma sacola furada, não prospera, por quê? Porque o Senhor estava falando de obediência, estava falando de dedicação ao templo, dedicação à obra, dedicação a Ele, ao próprio Deus. Então, muitas das vezes o Senhor fala, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Por quê? Da casa dele, da casa do Senhor. E assim, por consequência a isso, a estarmos sendo obedientes, andando conforme Deus quer, para fazer o que Ele quer, designou para cada um de nós, aí Ele vai prosperar a nossa vida. Aí Ele prospera a tua vida, Ele prospera a minha, mas porque a gente está na direção, fazendo o que Ele quer. Então a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Para fazer a obra do Senhor, na casa do Senhor, para fazer o ide do Senhor, tudo assim, conforme Ele te enviar e Ele falar contigo e Ele te direcionar, mas para fazer a obra dEle, a vontade dEle. Né? Tem pessoas que Deus usa no evangelismo, a pessoa viaja, a pessoa fala do amor de Jesus e vai indo para vários países, ou vários estados, ou várias cidades, aonde o Senhor vai enviando. Sabe, já tem pastores, por exemplo, que ficam só dentro do templo, local ali. Claro, vai no presídio, vai em um hospital, faz evangelização, mas assim, não viaja, é local. Agora tem pessoas que o Senhor já usa viajando. A pessoa viaja e faz o ídolo do Senhor, mas em tudo a dedicação em primeiro lugar ao Senhor. O projeto, a dedicação, está fazendo a obra do Senhor, está no caminho, está em obediência, ao joelho no chão,
é o jejum, é estar buscando ao Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu fale? É para eu fazer isso? É para eu fazer aquilo ali? Que o Senhor falar não, é não. Porque senão o Senhor vai dizer, esse povo me honra com os lábios, mas nunca faz o que eu digo. Mas não faz o que eu falo para fazer. Porque Deus sabe, irmãos, quando a gente é obediente, quando a gente não é, quando a gente está sendo obediente, quando a gente não está. Mas aqui o Senhor está falando nessa palavra aqui, se voltar para o Senhor. Se voltar. Você vai prosperar muito. Tudo vai dar certo. A palavra aqui é essa hoje. Tudo vai dar certo, você vai prosperar, você vai ver resultado do seu trabalho mesmo, trabalho físico mesmo, sabe? Sua vida ser próspera, vida física, mas mediante você se dedicar na espiritual. Se dedicar a Ele, ao Todo-Poderoso. Tá, irmãos? A palavra do Senhor é essa nesse momento. Não desliguei aqui ainda não, que eu só molhei aqui a garganta para dar um recado ainda, que eu vou tentar entrar ao vivo após publicar esse vídeo aqui. Vou tentar, por que eu tô falando isso? Porque eu fui entrar e o computador não colaborou aqui, então eu vou estar reiniciando, tá? E verificando se a internet tá com a potência que deve estar, para eu estar conseguindo gravar aqui ao vivo. Tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe.